Vamos dar início à nossa escola dominical. Eu convido aos irmãos a abrirem as suas Bíblias em Esdras 2. Esdras 2, do 61 ao 63. Os irmãos estão me ouvindo bem? Esdras 2, capítulo 2, do versículo 61 ao 63. O título dessa reflexão é Critérios. Nós vamos falar, sobre a saída do povo, da Babilônia, depois de um tempo exilados, e o que Deus quis e quer falar conosco. Nós vamos orar, que Deus Senhor esteja no nosso meio, que fale aos nossos corações, que nós possamos também nos preparar para entrar na presença do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, graças lhe damos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós, ó Pai, de estarmos aqui na Tua casa, nessa escola, Senhor, onde vamos aprender aquilo que o Senhor propôs, aquilo que o Senhor passou para os Teus servos, professores, para que eles possam, Pai, repassar a nós, Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja no nosso meio, que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa nos convencer, ó Pai, dos nossos erros, que possamos aprender aquilo que o Senhor quer que saibamos, ó Pai. Esteja conosco, fala aos nossos corações, abençoe os irmãos presentes, os ausentes, os que estão a caminho, que o Senhor possa proteger e cuidar de cada um de nós, porque sabemos que o Senhor é soberano e que tudo está de acordo e debaixo da Tua graça, Pai. Nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Esdras 2, de 61 a 63. Um texto às vezes é um pouco complexo, porque ele é um pouco extenso, e fala da genealogia das pessoas que foram liberadas, para estar reconstruindo a cidade de Jerusalém, depois de um longo período de estarem exilados. Versículo 61. Também os filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que se casaram com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do nome dele. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdote. O governador lhe disse que não comecem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Então esse texto é a nossa reflexão. E diante desse grande problema, o povo de Deus estava voltando para a cidade, que haviam sido exilados por um grande
bem tensa. Às vezes seria mais simples ter uma autoridade para nos dar ordem, né? Quantas pessoas precisam de alguém que está liderando, precisa de alguém para estar ensinando, né? Direcionando para facilitar as coisas. Bastaria obedecer e as consequências ficariam por conta de quem mandou. Não é fácil, por isso tem muita gente que não gosta de trabalhar com essa questão, né? De mandar, de estar na responsabilidade dele, porque realmente, se acontecer algo de errado, aquela pessoa vai ser punida, vai ser chamada a atenção. Aí às vezes é mais fácil ficar isento de tudo isso. Fácil, às vezes, né, gente? Mas por isso não isento. Não satisfatório. A nossa vida, né? Eu creio, como cristãos nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, né? Indiferente se somos chefes ou não, mas todo o nosso trabalho, nosso serviço, aonde estivermos, como cristãos verdadeiros, nós somos responsáveis. No texto bíblico de hoje, então esses judeus, né, eles estavam nessa situação. E a solução para eles conseguirem essa linha, diziam que eram os sacerdotes, aqueles que faziam a ponte entre as pessoas e Deus. Mas as regras sobre quem poderia exercer essa função eram muito rígidas. Deveriam pertencer à tribo de Levi, está em Deuteronômio 10:8, e o líder, o sumo sacerdote, precisava ser descendente de Arão, Êxodo 29:44, e outros, né? Na ocasião, o grupo tinha acabado de voltar de um longo exílio, como eu disse para vocês. E como não tinham documentos, né? A única orientação que eles tiveram foi que eles precisariam aguardar, de certa forma, né? O tempo, o Urim e o Tumim. O que significam isso? Na verdade, isso era um sistema de sorteio, como diz aqui na reflexão, por meio do qual o sumo sacerdote descobria a vontade de Deus. Eles ficariam dependendo de outra pessoa para esclarecer a situação. Então, né, Deus, naquela época, gente, né, não tinha o Espírito Santo, né, e Deus revelava aos sacerdotes a sua vontade. Então, aquele povo ficou assim um pouco inseguro com essas questões. Hoje, graças a Deus, nós temos o Espírito Santo, né, que nos convence, nos fala. Nós temos a palavra do Senhor, né, que é verdadeira e eficaz. Então, tudo isso, gente, é importante para a gente saber que a paz de Cristo, ela deve exceder qualquer problema, qualquer situação. Em Colossenses 3:15a diz que a paz de Cristo seja um juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Quantas vezes na nossa vida, né, nós não temos problemas? Isso é constante na nossa vida. Situações adversas que nos trarão, né, problemas graves, mas nós precisamos consultar o nosso Deus. Nós precisamos ter amor um para com os outros. Nós vamos errar, vocês vão errar, e a gente precisa, né, ter o amor de Cristo na nossa vida, até para conduzir os irmãos, aconselhar uns aos outros, orientar. Quando formos chamados a atenção, ter humildade, de ter, né, consciência que também nós somos falhos, somos pecadores. Se nós erramos, nós precisamos ser humildes e reconhecer que erramos, aceitar a correção, né, e pedir a Deus que nos ensine a cada dia a sermos melhores, sermos pessoas parecidas com o seu Filho amado Jesus. Que não é fácil, né, irmãos? O mundo oferece tantas coisas, e essas coisas, elas mancham a semelhança de Cristo, que somos nós, né, irmãos? Quantas vezes nós somos convidados em tantos lugares indevidos, né? Tantas coisas que Deus não se alegra. Às vezes ninguém conhece a gente, mas quando a gente vai para um lugar desses, aí todo mundo coloca nas redes sociais, né?
Aí você aparece lá no meio daquele povo, no meio daquela situação, né? Talvez você esteja lá tranquilo, né? Não está fazendo nada de agravante, mas o mundo aponta o dedo para você. Porque o inimigo, ele é sagaz, né, irmãos? Ele quer nos destruir, porque ele sabe que nós somos e buscamos servir ao nosso Deus. Por que nós estamos falando isso? São coisas, né, que nós temos que ter critérios. Nós precisamos saber o que nos convém, o que faz